esses 30 bilhões do governo americano e de outros governos, provavelmente, né, creio, deve ser isso, que não é para suplemento de guerra, e sim por conta de toda a destruição que causa nos países. Então, assim, aquele ponto que nós falávamos um dia, tem apoio, mas não é aquele apoio ainda efetivo de combate, é aquele apoio porque o país está sendo destruído, e aí você já falou da maldade que acontece na guerra, e eu quero pegar esse gancho para que você fale e a gente reproduza também a imagem, que nós pegamos algumas imagens na internet, imagem pública, de civis, crianças, idosos, pessoas que, além de perder tudo, foram feridos, mortos e tal. Então, assim, essa ajuda no primeiro momento é ajuda humanitária. Né? Tem toda essa parte aí do suplemento de combate e tal, tudo isso, mas também tem essa destruição nessas regiões e onde também precisa ter uma movimentação ali para reerguer a cidade e que as coisas voltem ao normal, né? E se não houver essa ajuda, o país vai colapsar. E a gente está falando de ajuda como muitos cantos do mundo precisam também. A gente vê países aí da América Central, da própria África, que necessitam desse suporte. Qual é a diferença? É que hoje a Ucrânia ela está no holofote. Mas se não tiver o apoio do mundo, vai ser muito mais demorado, vai ser muito mais difícil. E precisa de ajuda de todos os níveis, suporte médico, reconstrução de hospitais. A gente sabe que a Rússia ela tem como uma das estratégias bombardear os hospitais. E hoje, onde a gente tem a necessidade, né? Não é para os soldados só não, estou falando para a população, o povo ucraniano, onde tem aquele ainda grande concentração de pessoas, cidades desenvolvidas, você não tem um hospital que tenha todos os equipamentos necessários, né, para poder socorrer, atender as pessoas que estão feridas, né? As pessoas desabrigadas, desalojadas, isso é algo que na Ucrânia não se fala, porque você tem um êxodo enorme de pessoas que saíram, né, que foram embora. Tá mostrando na tela a imagem de feridos e tal. Sim. É aquele ponto que eu te pedi. Então, perfeito. Pode falar. Só para ilustrar, né, um pouco mais do que a gente já tá falando, mas é o país como um todo. A gente não está falando de ajudar somente um exército, a gente está falando de ajudar uma nação. Uma nação que foi injustamente invadida. Agora, independente se você é contra ou a favor da Ucrânia, a gente está falando de ajudar pessoas. Pessoas que não têm nada a ver com o conflito, que começaram por motivos estritamente políticos, né? Pessoas grandes que tomam decisões que influenciam na vida de milhões. E a gente tem essa situação na Ucrânia hoje. Toda ajuda é necessária, toda ajuda é bem-vinda. Então, quando a gente fala da reconstrução do país, a gente fala do país como um todo. A gente não está falando só das Forças Armadas, a gente está falando dos hospitais, das estradas. Essas imagens que estão mostrando aí ilustra bem. E aí tu vê as pessoas que estão ali metendo a mão, é o povo, é a galera que mora ali, que defende o seu território e que é atacado. E aí o próprio cara que está ali, ele para o que está fazendo e vai lá para desenterrar as pessoas, para tirar escombro. Um exemplo, tá aí, um exemplo básico. E é assim em toda a frente de batalha, quase toda a região da Ucrânia que está em confronto, ela está passando por esse tipo de problema. O país, como um todo, ele é bombardeado. A gente não bateu muito nesse ponto, mas a Rússia, ela bombardeia o país inteiro, a Ucrânia inteira, não é só na linha de frente, não. E quase sempre atacando alvos civis, pessoas inocentes, que não fazem parte de lado nenhum, que estão vivendo a sua vida normal, e da noite para o dia estão dormindo e um míssil derruba prédio, né? Derruba um prédio, destrói uma casa. E sem o menor pudor, o russo ataca, sequer dá uma satisfação pública. Ataca e ponto final. E isso é crime de guerra, atacar a população civil, é crime de guerra. Da mais da forma como eles fazem. E quem pune? Não tem ninguém para parar esses caras, meu irmão. Não é possível que o planeta vai ficar assistindo isso calado. Ainda tem idiota que bate palma para falar a Ucrânia ela vai ser derrotada pelos russos porque o russo é o segundo maior exército do mundo. Meu irmão, que segundo maior exército do mundo? Tá provado que eles são os fracos, covardes.
Eles só vão ganhar se o ucraniano deixar. A Ucrânia não vai perder essa guerra, porque você não pode matar uma ideia. Você pode matar o povo todo. Enquanto existir uma ideia de nação, aquele povo vai resistir. A Ucrânia vai resistir. Enquanto a Ucrânia respirar, um ucraniano respirar nesse mundo, a Rússia vai ser atazanada até o último segundo. Não tem como a Rússia ganhar essa guerra, porque é uma guerra de ocupação. E o ucraniano já falou, não aceito. Agora, passamos da fase da negociação. Nós tivemos esse período de 2014 até 2022. A negociação não avançou, a Rússia implantou tropas, eles alimentaram os separatistas, movimentos separatistas que não existia, que é coisa da invenção do russo. E aí passou desse ponto. Agora não tem mais negociação. Agora é o seguinte, devolve essa merda desse território. Ou vocês vão devolver, ou a guerra não vai parar, meu irmão. E só para quando o último cair. E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa brincadeira. E aí fica aquela narrativa para um lado, narrativa para o outro. Sim, né? o tempo eu acabei todo. de ler aqui no chat, o chat está muito rápido, irmão, mas eu tô sempre olhando. Aí eu vi alguém que citou aqui, não deu para ler o nome, que falou assim, pô, Glauber, mas na época da Crimeia, tinha os ucranianos atacavam os russos que moravam ali. Então, assim, vai ter essas construções de ideias e pessoas vão comprar um ingresso de um lado e pessoas vão comprar um ingresso do outro, né? Você deve ter recebido críticas, muito elogio, né? Muita crítica também. Quem critica... Faz parte também do negócio, né? Cada um vai entender de um lado e... Faz parte. Agora, eu valorizo e respeito demais a sua posição, porque você foi lá, né? Ficou uma formiguinha ali naquele bombardeio, como nós mostramos, e você tem sua convicção, e é válido o argumento. Pode falar, irmão. Quem critica e apoia, cara, eu falo, faz o seguinte, levanta a porcaria da bunda do sofá e vai lá, se ele está do lado russo, pô, se você apoia. Eu não tenho nada contra quem tem opinião. Agora, ao ponto de pessoas virem assim, criticar com uma fervorosidade, uma convicção, mas não tem coragem de sair de trás da telinha do telefone. Sai, covarde. Vai lá, faz a tua parte, então. Eu tô fazendo a minha. Eu fiz um pouquinho, uma gotinha no oceano, e vou fazer mais. Garanto que vou fazer mais. Agora, faz você a tua para criticar. Essas histórias de que o ucraniano atacava a Rússia, os russos, isso é mentira. Isso é mentira. O russo infiltrou tropa militar na região da Crimeia em 2014. Por conta daquele presidente, o Victor, sei lá das quantas, que foi eleito com o argumento de que aproximaria a Ucrânia para o lado ocidental e quando ganhou a eleição, voltou todos os holofotes para o lado oriental, para o lado russo. Ele era um pró-russo, covarde, traidor. E foi por conta dele que se iniciou aqueles protestos, né, aqueles problemas na Praça Maidan. E foi por conta daquele cara que se iniciaram os problemas na região da Crimeia, porque ele abandonou o país, covarde, como a maioria dos caras que apoiam os russos. Tem coragem de falar, mas ninguém tem coragem de ir pra guerra. Vai pra guerra, porra. Quer julgar? Vai pra guerra, encara o problema. Tem gente que pensa que os soldados que estão indo pro confronto estão indo pra lá por dinheiro ou por... Ninguém tá lá pra isso, não. Muito pelo contrário. A gente, quando vai pra uma guerra, a gente paga pra estar lá. É um prejuízo enorme. A quantidade de coisa que a gente compra durante o confronto. Comida, meu amigo, a gente compra pra dar pros outros. Ao lado que ninguém fala, eu não vou falar. Porque quando a mão esquerda dá, que a direita não veja. A gente gasta o nosso dinheiro para ajudar os outros. E aí, vem alguns idiotas para falar isso. Ah, porque o russo é isso, o russo é aquilo. Mas você mesmo que fala não vai, não bota a cara. Então, dá um tempo, meu irmão. Ao invés de ficar ouvindo os especialistas de internet que sabem tudo do assunto, mas nunca botaram o pé na Ucrânia, nunca sentiram o cheirinho da terra ucraniana, nunca viram aquele céu estrelado. O céu mais estrelado que eu já vi na minha vida é o céu ucraniano. Nunca. Os caras que não conhecem o que eu tô falando, que não sabem, não podem falar, porra. Bando de covarde. Eu tô aqui para defender a reputação da Ucrânia. A reputação dos soldados que estão lá. Eu não quero nada com isso, não. Não quero fama de nada, não. Não preciso. Eu sou empresário aqui no Brasil.
Eu não preciso disso, pô. Aí me vem uma meia dúzia de idiota. Posso falar um palavrão aqui, meu irmão? Fica à vontade. Uma meia dúzia de pela-saco, de babaca, me mandar mensagem no privado pra falar besteira. Não preciso desta merda, não, porra. Eu tô aqui pra defender esse país que agora é meu, a Ucrânia. A Ucrânia é meu país agora. Enquanto eu viver e respirar, eu vou defender essa nação. Eu vou voltar pra lá, pô. E quando eu voltar pra lá, eu vou olhar no olho de todo mundo que tá lá agora. Falar, isso aí, meu irmão. Tá combatendo, tá fazendo a tua parte. Agora, não vem os idiotas na internet falar besteira no meu ouvido, achando que eu tô aqui pra conseguir mídia. Eu não preciso disso aqui, pô. Muito pelo contrário. Cada vez que a gente é exposto nesse nível que a gente é aqui, Glauber, a gente arruma muito mais problema do que solução, cara. A gente toma pancada de todos os lados. Mas sabe o que eu tô fazendo aqui? Defendendo a reputação de um país íntegro que está certo. Enquanto vocês, covardes, frouxos, não saem de trás de um teclado de celular para ficar criticando quem está fazendo alguma coisa. Se eu morrer agora, eu vou morrer com a minha consciência tranquila, eu e Deus, quando eu for prestar minha conta. Falar, eu fiz a minha parte. Eu tentei defender o mais fraco. De um mais forte que estava agredindo de maneira injusta. Eu tenho a minha consciência tranquila, vocês não. Vocês que estão nessa onda aí de tudo taxar e criticar e falar da Ucrânia porque vocês têm uma ideologia política e não geopolítica, é ideologia política. Não vou entrar nesse mérito, não quero, meu irmão, Deus me livre. Tomei ojeriza dessa porcaria aqui no Brasil, falar de política. Mas a gente acaba falando. Então vocês que têm viés ideológico apoiam a Rússia só por um motivo. E a gente sabe muito bem. Vocês não enganam ninguém, não. Vocês apoiam os russos por ideologia política e não por estarem certos ou errados. Não pensem vocês que vocês estão enganando alguém. Vocês estão enganando o mundo. E digo mais uma coisa, para concluir essa minha linha de raciocínio. Quando a gente ganhar esta merda dessa guerra, a gente vai atrás de vocês. De todos vocês que estão falando que a Ucrânia é nazista, que a Ucrânia é fascista, que a Ucrânia é isso, que a Ucrânia é aquilo. Não se esqueçam do que aconteceu com Israel. Tentaram dizimar o povo judeu. E Israel caçou um por um. A mesma coisa vai acontecer. Vocês, falsos propagandistas, vocês que ficam disseminando a desinformação no mundo em prol de uma coisa que está errada. Então, desculpa aí me exaltar, mas não tem como eu ser honesto sem botar a minha energia para fora, sem ser franco nesse nível. Porque tem um bando de idiota que só vai entender se a gente bater na mesa e falar alto. Porque quando a gente tenta levar para diplomacia e conversar, não consegue. Porque são experts e digitam rápido e falam o tempo todo, não te dão nem tempo de responder. Então esse bando de idiota só entende essa linguagem. É igual o vagabundo. Qual é a linguagem que o vagabundo entende? Porrada. Quem é policial vai saber explicar muito melhor do que eu. Qual é a única linguagem que o vagabundo no Brasil entende? Cara, é porrada nos caras, não tem jeito. Não tem como negociar. E nesse caso, a gente está falando da mesma coisa, do mesmo problema. Deixa eu arredondar para os polícias. Deixa eu arredondar para os polícias aqui. Porrada que tá definido na lei, né? Exatamente. Cadeia, cana, isso, é isso aí. Reagir a injusta agressão. Isso. Ir pra atuar, meu irmão, é bomba nos caras e é guerra. Exatamente. Tá dentro da regra.